Galera, beleza? Aproveitar o domingão aqui para poder gravar um pouco mais detalhado sobre um dos assuntos mais perguntados referentes à cirurgia do quadril e ciclismo, quando eu abri as caixinhas de pergunta, ah, que é o impacto femoroacetabular, tá certo? Para quem não sabe, o impacto femoroacetabular ele é um contato anormal entre o osso do fêmur, que é o osso da coxa, e o osso da bacia, mais especificamente na parte do acetábulo. Vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é a bacia, tá certo? E essa parte que eu pintei aqui, colorido, é o acetábulo. Eu pintei em 3 cores para dividir. A parte em azul é a cartilagem acetabular, tá certo? A parte em vermelho é o labrum acetabular, que serve como um retentor para manter a lubrificação do quadril, tá certo? E em verde eu quis representar se esse osso fosse aumentado nessa parte, que ele levaria ao impacto, tá certo? No fêmur, que é o osso da coxa, a mesma coisa, tá certo? Em azul a parte da cartilagem, tá certo? E em verde a parte que, se houver esse sobrecrescimento, né, um crescimento anormal aí, vai levar a ter o impacto, tá certo? E de que forma isso acaba ocorrendo? Coloquei aqui a bacia em cima do selim para vocês entenderem, né? Então o que vai acontecer durante a pedalada, né? O fêmur vai formar um ângulo aqui com a bacia que vai ser variável, desde o ponto baixo da pedalada até o ponto alto da pedalada, beleza? Vai ficar alternando nesses dois ângulos. Olhando aqui de cima, o que acaba acontecendo? Ó, você vê que essa parte verde crescida tanto no fêmur quanto no acetábulo, elas acabam se tocando, e a estrutura vermelha no meio deles, que é o labrum, que é o retentor, ele acaba sendo machucado nesse impacto anormal. Uma terceira coisa que acontece é que essa área verde aqui, ó, esse sobrecrescimento do fêmur, ele acaba raspando também a cartilagem lá dentro do acetábulo, tá vendo? Então isso vai levar à artrose, vai levar a um desgaste precoce da articulação. Uma terceira coisa a se considerar aqui também é que esse sobrecrescimento nesses dois ossos vai levar a uma limitação de movimento. E o que vai acabar acontecendo é que o ciclista vai acabar tendo uma atitude de pedalar com a perna mais aberta para poder aumentar o ângulo livre sem impacto. Tá vendo isso? Ó? Quando ele abre a perna, como fica mais longe, então na hora que ele pedala, bate menos, tá vendo? Diferente de se ele pedalar com a perna fechada, ó, que vai bater mais cedo, tá vendo? Então nós temos aqui alguns tipos de impacto, tá certo? Quando o sobrecrescimento é no fêmur, ele é chamado de impacto tipo CAM, tá certo? Ou CAMI. E aqui, quando ele é crescido na parte do acetábulo, ele é chamado do tipo pincer. A maioria das pessoas tem um impacto chamado de tipo misto, que é quando tem nos dois lados, tá certo? E existe ainda um impacto um pouco menos comum, que é o impacto subespinal, tá certo? Que é quando esse ossinho aqui ele é crescido e bate aqui no fêmur, tá certo? Mas esse é bem menos comum. Então, quais são as considerações em relação ao impacto femoroacetabular e o ciclismo? É que o ciclismo é um esporte de repetição, tá certo? Principalmente nos membros inferiores, tá certo? É uma atividade de repetição cíclica que vai levar à hiperflexão do quadril, principalmente quando você vai utilizar a bicicleta com o tronco mais fletido, como é no caso das road bikes e nas bikes de triatlon e contrarrelógio. Na mountain bike e nas gravel, por exemplo, você vai ter uma postura um pouco mais ereta e isso vai levar a menos impacto femoroacetabular. Não confundir impacto femoroacetabular com impacto contra o solo, como é o que acontece na corrida, tá certo? Então, assim, quando alguém falar evite atividades de impacto apenas, então evita a corrida, tá certo? Mas você pode praticar o ciclismo. Evite atividades de impacto femoroacetabular, aí são atividades que levam à hiperflexão do quadril, tá certo? Trazer a coxa muito perto do tronco, isso que vai ser o maléfico para quem tem impacto femoroacetabular. A segunda consideração a ser levada em conta é que o impacto femoroacetabular, como eu mostrei para vocês, é uma patologia 100% mecânica. Então, ela não é uma patologia biológica. Então, não tem remédio para isso. Ela é mecânica. É o seu ossinho que é desse formato. Então, não tem como isso mudar, tá certo?
Não tem como, eu tenho limitação de movimento, eu não consigo cruzar as pernas, eu não consigo trazer a coxa muito perto do tronco, eu tenho que pedalar de perna aberta. Esse tipo de limitação não vai melhorar com ganho de mobilidade, não vai melhorar com alongamento, tá certo? Essa restrição, quando feito o diagnóstico, ela é uma restrição mecânica e não adianta. Você tentar ganhar arco de movimento vai só piorar a situação, tá certo? E de que forma você pode continuar pedalando a sua road bike, a sua TT, você tendo impacto femoroacetabular? Ajustando o fit. Existem algumas manobras que a gente pode fazer no fit para você poder aumentar o seu ângulo livre sem impacto ali, tá certo? Como? Aumentando o ângulo de flexão do quadril no ponto alto da pedalada. E quais são essas maneiras que a gente pode fazer? Então vamos lá. Selinho um pouco para frente, ele acaba abrindo o ângulo do quadril. Aí a gente vai compensar isso levando o selinho um pouco mais para o alto, tá certo? A frente um pouco mais alta também vai fazer, alta e curta também vai fazer o mesmo efeito, tá certo? Então você encurtar horizontalmente o ciclista na bike vai fazer com que você aumente o seu ângulo de flexão do quadril no ponto alto da pedalada. E por último, e bem importante, é o uso dos pé de velas menores, porque com isso o seu membro inferior como um todo vai subir menos e vai aumentar o seu ângulo livre sem impacto, né, no ponto alto da pedalada ali. Então, são basicamente essas as intervenções no bike fit, tá certo? Então, quando você vê alguém pedalando de perna aberta, não fique pensando, o cara pedala errado, alguma coisa. Às vezes o cara tem apenas uma limitação física mesmo, que não deixa com que ele pedale da maneira correta, tá certo? Pode ser outra coisa? Pode. Às vezes o cara pedala errado mesmo, aí o cara tem tá usando um selim muito baixo, que pode levar a isso, mas na maioria das vezes as pessoas que eu conheço que têm que pedal de perna aberta são porque tem alguma restrição de movimento mesmo no quadril, tá certo? Só uma passagem rápida sobre o tratamento do impacto femoroacetabular. O tratamento, como é uma patologia 100% mecânica, a única forma de você tratar isso efetivamente é mudando a mecânica do quadril. E de que forma você muda a mecânica do quadril? Você tem duas opções. Ou você corrige ela através da videoartroscopia, né, da osteocondroplastia por artroscopia, né, que você vai corrigir o formato do quadril. Isso quando você não tem uma artrose avançada nesse quadril, né, ou seja, quando são os casos mais iniciais. E quando a artrose já está instalada, você já tem uma deformidade muito grande e a cartilagem já está muito atingida, aí não tem jeito. Aí o tratamento é a substituição por uma prótese de quadril. Beleza? Qualquer dúvida sobre o assunto ou sobre outra coisa, manda aí. Valeu!